Estamos de volta com a edição manhã desta quarta-feira e você já sabe, hoje é dia de Fala Doutora. E o nosso tema de hoje é, claro, importantíssimo. A gente vai falar sobre a campanha Novembro Azul para reforçar a importância de os homens fazerem exames preventivos. E é claro, né? Cuidarem da saúde, dar mais atenção. Só para a gente ter ideia, 20% dos casos de câncer de próstata ainda são descobertos só no estágio avançado. E isso apesar de toda a tecnologia que a gente tem disponível hoje em dia. A doutora Mayra Costa já está aqui no estúdio, posicionada para conversar com a gente sobre esse tema. A gente fala tanto do Outubro Rosa, mas também temos agora aí essa missão de falar ainda mais sobre o Novembro Azul, né, doutora? Muito bom dia. Sim, bom dia, Juliana, bom dia a todos os telespectadores. É isso aí, né? O que eu venho falando, a gente tem que falar. Falar, a informação faz parte da prevenção. E o Novembro Azul, assim como ganhou, né, todo esse status também, pegou, vamos dizer, brincando, a carona do Outubro Rosa, né, pela questão da informação, da prevenção, logo em seguida, azul, porque é o homem, né, porque o homem tem essa questão, vou chamar de cultural, de se cuidar menos que a mulher, isso de uma forma geral. O homem é mais resistente a ir ao médico, a querer fazer exames, acha que é besteira, né, que não precisa. E aí, com toda a questão, né, do câncer de próstata, comparativamente com o câncer de mama, viu-se que, fazendo a prevenção, diagnóstico precoce, a cura é certa. Quando a gente fala de qualquer doença, né, doutora? Sim, em relação ao câncer do modo de próstata, geral. E o câncer de próstata, assim, a prevenção, ele é muito simples também. É o homem ir ao médico, é fazer o exame, o PSA, que é o exame de sangue, e dependendo da faixa etária já e tudo, né? Tem as questões dos riscos, tá certo? Se tem história familiar, raça negra, obesidade e sedentarismo. São os fatores de risco, e tabagismo, que é o cigarro, são os maiores fatores de risco para o câncer de próstata. Inclusive, a gente tem essa pergunta, viu, doutor? Nós somos às ruas e essa realmente é uma dúvida que é muito, muito comum entre as pessoas. Vamos ouvir, a gente já tem a nossa pergunta aí no ponto, vamos ouvir a dúvida do nosso telespectador. Doutora, eu queria saber quais os fatores de risco em que afetam a saúde do homem. A saúde do homem, no caso aqui especial, a questão do câncer de próstata é raça negra, história familiar. Então, se um tio, se um avô, se o irmão, se o pai teve aqueles homens, né, dessa família, eles têm que fazer, né? Sim, a atenção tem que ser redobrada. E aí eles têm que fazer o primeiro exame aos 40 anos, né? De uma faixa geral, 45, 50 anos. É quando preconiza o Ministério da Saúde, que é fazer o primeiro PSA. Né? Por isso que a campanha do Novembro Azul é nesse sentido, para o homem procurar, do trabalho, vai lá e faz no postinho. Se o seu PSA estiver alto, acima do normal, mesmo que ele não tenha nenhuma queixa, aí ele tem que procurar o urologista, que é o médico, né, a especialidade que cuida, né, das questões masculinas em relação, principalmente à questão da próstata, quando a gente fala do sistema urinário, né, em especial masculino, é o urologista que cuida, e aí ele tem que fazer o toque retal e, às vezes, o ultrassom. Né? Então, é por isso que a questão cultural do câncer de próstata, né, ele ainda há muita resistência no homem, pela questão do toque retal. Né? Uma questão bem cultural, preconceito, exatamente. A gente tem mais uma dúvida de mais um telespectador, vamos ouvir agora, pode soltar. Doutora, quais os exames que podem ser feitos de prevenção para o exame de próstata e onde procurar? É o PSA, é o primeiro exame, tá? No caso, o exame de sangue, né? Que é bem simples de fazer, você colhe. Os postos de saúde fazem tranquilamente, qualquer médico pode pedir, o clínico, qualquer médico pode pedir. O clínico geral, qualquer especialista, ele pode pedir, tá?
E aí você, das unidades básicas de saúde. E aí, tendo alteração, e como eu falei antes, dependendo da faixa etária, se tiver os fatores de riscos, né? Se tiver aquela questão da história familiar, encaminhar o urologista, porque a partir dos 45, 50 anos, fazer sim o toque retal. Doutora, a gente pode falar que o câncer de próstata é uma doença silenciosa em relação a sintomas, por exemplo? Pode ser. Né? Uma percentagem de 20% a 30%. Muitos pacientes, eles, quando sentem os primeiros sintomas, vamos dizer assim, já é um quadro avançado, porque aí é a questão, principalmente da metástase óssea, quando o paciente já tem uma retenção urinária, que ele não consegue urinar, tá? E dor, né? Que a gente brinca, o dor no pé da barriga, né? Ou dor anal, dependendo do crescimento, o quanto esse tumor já tenha crescido. Por isso tá a certo? importância de sim procurar, Sim, mesmo sem sintomas, mesmo sem um sintomas, especialista. porque é assim como o câncer de mama. O câncer de mama ainda tem, entre aspas, vantagem, porque tem o autotoque, né? O câncer de próstata, não, você não vai se autotocar. Você pode ter um leve, que é comum, às vezes, da idade, você tem o que a gente chama de prostatismo. Às vezes, isso com a idade, diminui o jato urinário, você pode levantar várias vezes à noite, e isso pode ser benigno, porque a próstata também ela pode crescer e ser benigno, né? Não ser o tumor, não ser o câncer, vamos dizer assim. Então, você tem que estar atento. Certo, doutora. E uma vez o diagnóstico feito, como que é esse tratamento? É oferecido pelo SUS, por exemplo? Sim, com certeza, né? Assim como qualquer câncer. É assim, teoricamente ele é simples, tá? Às vezes você faz a ressecção da próstata, é cirúrgico, com o especialista, que é o urologista, a especialidade, tá? Quando o câncer está na fase inicial, é retirada da próstata, muitas vezes nem precisa fazer a radioterapia, tá? E dependendo, lógico, aí eu não vou, né, não tenho a propriedade de falar. Dependendo se aquele tumor está no nível X, se teve uma invasão local, quer dizer, ele se alastrou um pouquinho ali no local, aí além da cirurgia, pode ter que seja feito a radioterapia. Mas isso tudo é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, sim. Perfeito, doutora Mayra Costa, médica neurologista, toda quarta-feira aqui trazendo assuntos importantes para você que nos acompanha hoje, falando sobre o Novembro Azul. E lembrando sempre, né, doutor, o mais importante é deixar para lá esse preconceito e buscar o quanto antes, ir de fato ao médico, porque caso tenha alguma situação, quanto antes esse diagnóstico for feito, melhor. Seja feito, o índice, a chance de cura é praticamente 100%, igual o câncer de mama. Tá certo, doutora. Muito obrigada mais uma vez. A gente se vê quarta-feira que vem. Obrigada, com certeza. Até lá, doutora. A gente fica por aqui e daqui a pouquinho você começa aí a acompanhar também o Alerta Total com René Marcelo. Rapidinho.